Pessoal, então bem-vindos a mais uma aula. Quem não viu a primeira aula sobre Isaac Newton, por favor, o link vou deixar na descrição do vídeo. Pessoal, então Newton, em 1667, mais ou menos, basicamente no século XVII, ele postulou leis que na época se chamava leis de movimento, que hoje nós utilizamos como as leis de Newton, 3 leis de Newton. E essas leis são separadas em campos, então vocês vão perceber, todas elas têm ligação com o movimento, obviamente. E eu vou explanar sobre elas em um vídeo simples, que a gente vai discutir alguns exemplos. Essas leis elas têm bastante teoria, só que elas também envolvem cálculo. Para vocês, nesse ponto, é importante entender a teoria dessas leis. Por quê? Vocês vão aplicar essas teorias em máquinas simples, tá bom? Então são 3 leis aqui. Então, a primeira lei de Newton, que a gente também chama de lei da inércia, é uma lei bem simples de explicar e uma lei bem simples de entender, tá bom? Tem algumas imagens aí, eu vou explicá-las para vocês. Então, como definição dessa lei, nós temos: qualquer corpo permanece no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula. Professora, você falou grego, não entendi nada. Beleza, vamos voltar? Pegue um exemplo, vou colocar uma setinha aqui para vocês verem. Aqui, desse copo. Tem uma moeda em cima de, acredito eu, com um guardanapo, um pedaço de tecido e um copo. Você tem que pegar. Esse desafio está acontecendo bastante no Facebook, no TikTok, né? Agora tem o TikTok. Você tem que derrubar a moeda dentro do copo, puxando apenas o pano ou o guardanapo, o que você colocar ali. Se você puxa rápido o suficiente, a moeda ela não vai vir com o pano, com esse pedaço de tecido, ela vai cair dentro do copo. Foi o que aconteceu na imagem. Por quê? Tudo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Então, se você não movimentar ele, ele vai permanecer ali no lugar. Por exemplo, temos mais 2 exemplos ali, mas eu vou mostrar para vocês agora esse aqui do canto de baixo. Tem 2 pessoas dentro do ônibus. Ônibus, carro, quem já andou de ônibus, carro? Moto, então nem se fala. Percebe muito isso. Você está parado, dentro do carro, parado, tranquilo. De repente, seu pai, sua mãe, seu avô acelera de uma vez o carro. Você que estava reto aqui, de repente, dá uma inclinada. Tipo, como assim? Na verdade, a inclinada para frente é quando freia, né? Para trás, você dá um... Você até, tipo, o que está acontecendo? Por que eu estou indo para trás? E quando freia de uma vez, seu corpo vai para frente. No ônibus, quem anda de ônibus, principalmente quem anda em pé, você meio que vai com o ônibus, né? Se você está em pé, se o ônibus freia de uma vez, você vai para frente. Se o ônibus acelera de uma vez, você vai para trás. Então, é o momento que você testa seu equilíbrio. Por quê, gente? Você está dentro do ônibus, mas você é um corpo separado do ônibus, ou do carro, ou da moto. Então, se o ônibus está parado e você está parado, beleza, os 2 estão parados, tranquilo. Os 2 estão em repouso. Quando a gente está parado, a gente chama isso de repouso. Quando o ônibus inicia a aceleração e se movimenta, o seu corpo que estava em repouso, ele quer permanecer em repouso, no mesmo lugar. Só que não tem como você ficar no mesmo lugar se o ônibus está andando com você. Então, o que seu corpo faz? Ele segue a linha do ônibus. Então, se ele acelerou, você tende a vir para trás. Seu corpo vem ao contrário. Se ele freou, você tende a ir para o sentido contrário. Tá? Porque o seu corpo tende a permanecer em repouso. E ali a gente tem, na imagem do meio, essa imagem aqui do motoqueiro voando, o que acontece? Você quer uma corrida de moto. Normalmente em corrida de moto, corridas no geral, você tem uma velocidade muito grande acontecendo. O que aconteceu nessa imagem? Obviamente ele bateu e foi arremessado. Isso é muito comum em acidentes de moto, porque você está em uma velocidade alta. A moto não tem para-choque, não tem nada que te segura no lugar. Porque o carro se bate, dependendo da situação, você ainda fica dentro do carro, tá? No caso da moto não, você voa mesmo, não tem jeito.
Então, quando ele bateu ali, ele foi arremessado, porque o corpo dele estava em movimento. Então, a tendência era que o corpo dele continuasse em movimento. Ah, professora, mas a moto ficou parada. Óbvio, a moto encontrou um obstáculo, mas ele não encontrou o obstáculo. Por isso que ele saiu voando, tá? Por isso que ele foi arremessado. Então, o que essa lei quer dizer? Se o seu corpo está em movimento, ele tem uma tendência maior a continuar em movimento. Se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Então lá, estou andando de skate. De repente, o skate passa num buraco. O skate vai ficar, porque ele parou por um movimento no buraco. Você continua indo. Vamos para a segunda lei? Segunda lei de Newton. É conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Vamos ler a definição? A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade resultante das forças que atuam sobre o corpo. Tem direção e sentido dessa força resultante e é inversamente proporcional à sua massa. Professor, você está falando grego. Calma. Vocês estão vendo aí uma fórmula que é bastante utilizada nas leis de Newton, que é essa aqui. Força é igual a massa vezes aceleração. Quer dizer basicamente o seguinte. Pense assim, gente. É mais fácil eu mover uma bola de futebol ou um elefante? O que é mais pesado, uma bola de futebol ou um elefante? Professora, depende da bola. A bola de futebol é mais leve que um elefante, tá, gente? Então é muito mais fácil você mover uma bola do que um elefante. E a aceleração dos dois também vai ser diferente. Por quê? A força que você utiliza em uma bola de futebol é muito menor quando comparado à que você vai usar no elefante. Por isso que tem a ver a aceleração. Então, quanto menor o meu corpo, maior a aceleração. E quanto maior o meu corpo, menor a aceleração. Isso ocorre para carro também. O que é mais fácil de empurrar? Uma bicicleta ou um carro? Vocês estão pensando? A bicicleta, gente. O carro, ele é mais difícil de empurrar. O que é mais fácil de se movimentar? Quem gasta mais gasolina? Um Fusquinha ou um caminhão? Vocês estão pensando? Caminhão, gente. Porque o caminhão ele carrega carga maior, então ele gasta mais gasolina, tá bom? No caso, mais diesel. Então ele consome mais combustível. Então, o princípio fundamental da dinâmica ele traz basicamente isso. Que para você, a força que você exerce em um determinado objeto, ela vai depender da sua massa, quer dizer, do seu tamanho e da aceleração. Pessoal, uma coisa interessante que vocês vão usar é que quando a gente fala de... Deixa eu colocar isso maior. Quando a gente fala de força, a gente sempre vai ler essa força em uma unidade de medida que a gente chama de Newton, tá? Deixa eu chegar ela para cá um pouquinho. Se vocês não entenderem alguma das leis, me manda mensagem. Eu vou deixar o Instagram na descrição do vídeo também. Meu Instagram é o Instagram da escola. Pessoal, então olha aqui. Eu coloquei duas imagens para vocês de plano inclinado, porque essa lei vocês vão usar bastante. Vamos lá. Eu tenho um objeto. É mais fácil eu carregar ele, empurrar ele numa rampa, ou é mais fácil eu carregar ele? Depende da massa desse objeto, tá? E a lei da dinâmica, fundamental da dinâmica, ela diz que quando você tem um plano inclinado, para você calcular se a força-peso dele vai ser maior ou menor, que o peso é uma força, tá, gente? Você vai calcular isso utilizando esse ângulo formado no plano inclinado com o solo, quer dizer, da rampa com o solo, esse ângulo vai interferir no peso e toda a força que você utiliza no plano inclinado, ela tem variações. Por exemplo, quando a gente tem um objeto, qualquer objeto, num plano inclinado, ele exerce a força-peso. Só que a força-peso dele vai de acordo com o ângulo. A força-peso, no caso desse objeto aqui, tá aqui embaixo. E vocês viram que ela não está inclinada, ela está reta. Isso é porque a força-peso ela segue o paralelo aonde você está subindo, tá? Então, essa força-peso ela vai ficar sempre inclinada, ou sempre reta em relação ao corpo. E, professora, o que é esse N? P, peso, beleza, e esse N? Esse N é anormal. Por quê, gente? Por exemplo, eu estou sentado numa cadeira no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou sentado.
Eu que estou sentada, a minha cadeira, ela tem que aguentar o meu peso, quer dizer, a minha massa. Quando eu sento, meu corpo exerce a força peso na cadeira. E a cadeira, para aguentar o meu peso, exerce então a força normal, que é contra o meu corpo, quer dizer, para manter em equilíbrio. Se a cadeira não aguentasse meu peso, ela provavelmente quebraria, tá bom? A força peso, ela é importante porque ela está ligada à atração gravitacional. A maioria dos autores coloca a aceleração da gravidade como 10. Outros autores colocam como 9,8. Então, fiquem atentos mais ao exercício, caso vocês venham fazer exercício com cálculo. Quando eu falo força-peso, eu não estou falando do que você pesou lá na balança. Estou falando do seu peso, sua massa, né, que a gente chama de massa, sua massa multiplicada com a aceleração da gravidade. Por exemplo, se você tem um livro que pesa 4 quilos, vamos lá, de novo, ele não pesa 4 quilos, a massa dele é de 4 quilos. Esse objeto vai ter força-peso igual a 4 vezes 10, então ele vai ter força-peso de 40 newtons, tá bom? Eu não vou pôr esse cálculo no papel para vocês ainda, tá? Em outros momentos eu coloco para vocês fazerem. No momento, eu só quero que vocês entendam a teoria, tá bom? Então, vamos falar da terceira lei para a gente fechar. Então, terceira lei de Newton, a gente chama ela de ação e reação. Ela é bem simples de entender, para cada ação existe uma reação igual e contrária. Pensem assim, quando você joga a bola, você está jogando bola, você chutou a bola, isso é sua ação. Qual que é a reação que vai acontecer ali? Quando você chuta a bola, a reação dela, não é reação de tipo, ela vai reagir como um ser humano, mas a reação da bola na física é que ela vai usar essa força e a aceleração causada ali para se movimentar. Então, toda ação exercida, ela tem uma reação, gente. Vocês já devem ter ouvido dos pais que você tem que lidar com as suas ações, até porque o universo, ele diz que toda ação que você faz, você tem uma reação, tá bom? Então, por exemplo, eu coloquei duas imagens aqui para vocês. Primeira imagem, vocês estão vendo então o bonequinho com a bola dourada na mão, que ele vai soltar essa bola e ela vai ficar balançando e batendo na outra. Então, quando ele bate, vamos lá, tá tudo parado. Quando ele bate essa bola na primeira bola ali, então quando ele solta essa bola aqui e ela vem nesse sentido aqui, essa bola ela vai bater e a última bola lá vai sentir todas as bolas batendo nela e ela vai subir. Quando ela sobe, ela volta e bate e fica nessa ação e reação. A primeira bate aqui, o último lá do fundo levanta e elas ficam batendo uma na outra até que tudo pare, tá bom? Então esse é um exemplo muito fácil de entender a ação e reação. Então outra imagem que eu trouxe para vocês, essa daqui é essa imagem de um vídeo que eu encontrei, que existem testes de ação e reação. Vocês estão percebendo? Deixa eu dar zoom aqui para vocês verem. Vocês percebem que aqui na mão do menino tem um carrinho que ele montou, um balão cheio e um canudo. E ele está tampando esse canudo. Por que ele está tampando esse canudo? O que acontece quando você solta o balão, gente? Quando você enche o balão e solta ele sem amarrar o bico? Normalmente, esse balão tende a voar ou fazer barulho irritante. Nesse caso aqui, quando ele soltar, quando ele tirar a mão do canudo, o carro vai entrar em movimento. Por quê? Vai estar liberando o ar, que vai bater no chão e vai fazer com que o que estava ali em contato com o carrinho seja empurrado. Então, o carrinho que está parado ali, ele começa a se movimentar. Então, isso é uma ação e reação. Qual que é a ação? O ar batendo no chão. Qual que é a reação? O movimento do carrinho, tá bom? Pessoal, então essas são as 3 leis de Newton, tá? A gente fica por aqui.
Na próxima aula a gente vai abordar um pouco sobre máquinas simples. Qualquer dúvida em relação às leis de Newton, podem falar comigo. Beijo!